onde? Pelo YouTube? Pelo Facebook. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui para apresentar mais uma live missionária. Sou missionário Paulo Cardoso, missionário da Igreja Evangélica Comunidade Vida. Faço missões ali em Moçambique e Manaus. Pastor Presidente Miguel Fontoura, com toda a igreja aqui, a sede na Avenida Barão de Mauá, na cidade de Mauá. Deus abençoe a sua vida. Pode ter certeza que Deus tem uma palavra ao seu coração. Deus tem uma palavra para poder falar com você nesta noite. E é uma noite de vitória. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando até o término desta live, em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus, eu sou a missionária Zilda, estamos aqui, mais um dia, mais uma sexta-feira abençoada. E que você aí do outro lado também está aí aguardando, esse dia, a qual nós estamos aqui hoje para poder, falar um pouquinho de missões. Missões que está no coração de Deus e também está no nosso coração. Aleluia. Então nessa noite nós queremos orar por você, pela tua família, pelas tuas dificuldades, as tuas batalhas. Eu quero orar juntamente com você. Talvez nessa noite, eu não sei como você se encontra, mas eu sei de uma coisa. Deus sabe o que você tem passado e sabe o que você está passando. Talvez o dia não foi muito agradável, mas nessa noite Deus tem uma palavra para você. Então somente creia, confia, porque o Senhor é o Deus que faz milagres. E nós cremos no milagre do Senhor. Nós não podemos fazer nada, mas o Senhor, Ele faz, por isso que Ele usa nossas vidas para ser um canal de bênção para a tua vida. E eu louvo a Deus pela tua vida nessa noite que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem. Deus abençoe. Vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, Pai, por essa família, Pai. Senhor Deus. Eu oro pelas nossas vidas, Sim, meu Pai. que está, meu Pai, neste momento, nessa live, Senhor, Sim, meu Deus. junto com todos os irmãos, meu Pai, irmãs, e até mesmo aqueles, Pai, que ainda não entregaram sua vida, mas nessa noite seja uma oportunidade, Pai, para essa pessoa chegar até o Senhor, Pai. Aleluia. Deus Verdade, querido, Pai. Deus amado, eu oro, Abençoa, Pai, por Deus. cada irmão, por cada Sim, irmã, meu Deus. Pai. Pela vida da Sim, nossa meu Pai. igreja também, Pai, Sim, ali meu a Deus, comunidade abençoa, de vida, Pai, a Abençoa, qual Deus. o pastor Miguel e junto Abençoa, com toda, Pai, a Sim, meu igreja, Deus, da Pai, vitória, estamos Pai. reunidos, Aleluia, Pai, Pai, nós crendo no cremos, milagre, Pai. Sim, meu Deus Deus. querido, Deus amado, eu oro, Pai, Sim, nos meu venha Pai. nos fortalecer, Pai Sim, meu querido, nesses Sim, meu Pai, dias, venha Pai, abençoar, tão Pai. difícil, mas Aleluia. crendo que o Senhor, Pai, tem nos sustentado, Glória a Pai. Deus, Pai. Deus, eu oro por essa família que Sim, muitas Pai. vezes hoje, Pai, não passou um dia agradável, porque muitas vezes, Pai, tem pessoas dentro de um hospital nessa hora, Aleluia. tem pessoas enfermas, Pai, Glória tem a Deus, pessoas, Pai. Pai, com dificuldades financeiras, Pai, Aleluia. que já não sabe mais nem o que fazer, Pai. Aleluia. Deus, eu oro, Pai, por essa intenção mental, Pai, física, Deus, Sim, ó que Pai. tem abalado, Pai, a É verdade, estrutura Senhor. deste homem, dessa mulher, Pai. Deus, eu oro, Pai, que o Senhor entre com Pai. providência, Pai, Sim, ó Deus. porque o Senhor é o Deus que provê todas as É coisas. verdade, Pai. Provê, Senhor, o alimento, Pai, Glória a provê, Deus, Pai, a Pai. situação, Senhor, de nós pagar as nossas Aleluia, contas, Pai. Senhor. Dá vitória, Deus Deus. querido, dá vitória para os teus Sim, filhos, ó Pai. Pai. Dá vitória por essa vida, Pai, que nesse Sim, ó momento Deus. está junto conosco aqui, Sim, Pai, ó Pai. numa mesma só fé, que só o Sim, Senhor ó Deus. salva, cura, liberta, transforma, Deus. Aleluia. Pai, eu oro por essa vida que está enferma agora, Pai. Senhor, esses agentes, Pai, que estão aí, Senhor, funcionários, que estão trabalhando em hospitais, Pai. Sim, ó Deus. Deus, em razão, Pai, para que o Senhor dê vida, Pai, força, Pai, estratégia, Senhor, Sim, ó Deus. para, Senhor, essa vida, Pai, Sim, ser amado restaurada, Deus. Sim, Deus. ó Pai. Pai, eu oro, Pai, em todas as Sim, ó Deus. situações, Pai, que esta oração tem chegado, Senhor, que ela está colocando nas Tuas mãos, Pai.
Seja qual for o problema, Pai, a dificuldade, Senhor. Tu és o Deus provedor. Aleluia. Tu és o Deus, Pai, que sara. Tu és o Deus que cura, Pai. E o Senhor é o Deus, Pai, que faz o impossível para nós, Pai. Mas é possível para o Senhor, Pai. Aleluia. Deus, eu oro por cada vida, Pai, Sim, Deus, que tem nos ajudado, Pai, sim, com esta obra, Pai. Sim, Deus, abençoa, obra, Pai, de missões, sim, a qual Pai, nós estamos ali, Malau, Pai, levando, Pai, essa palavra à África, Pai. Oh, Deus, abençoa nossos irmãos ali, Pai, o pastor Alberto, todas aquelas igrejas ali, Pai. Aleluia. Pai, vidas, Pai, que estão pedindo, Pai, ao Senhor, estão orando, Pai, crendo, Aleluia. Pai, que vai entrar a providência, Sim, Pai. Oh, Deus, eu creio, Pai, que o Senhor vai usar vidas, que o Senhor vai usar pessoas, Pai, para abençoar, Pai, essa Aleluia, vida, Deus. Pai, de África, Pai, que precisa, Senhor, ali em Moçambique, Aleluia. Pai, que estão, Pai, aguardando, Sim, Pai. Ah, sim, Pai, Deus. as portas serem abertas, Sim, para que nós podemos ofertar ali, Pai, sim, Pai, e matar a fome de muitas pessoas, sim, Pai. Deus, nos ajuda, Pai, como, Senhor, essas vidas, Pai, que tem, Senhor, esperado, Aleluia. Pai. Esperamos sim do Senhor, Pai, mas Glória o Senhor a Deus, tem usado Pai. nossas vidas, Pai, para, Senhor, abençoar elas, Senhor. Sim, Deus. Pai, nos ajuda, Pai. Sim, Prepara mais vidas, Pai. Como trabalho de formiguinha, Pai, nós temos trabalhado e graças te damos que o Senhor tem suprido, Pai. E eu creio, Pai, mesmo diante dessa pandemia, Pai, o Senhor não nos abandonará. O Senhor vai prover, Aleluia. Pai. E assim, Pai, que nós podemos estar ofertando ali, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor enviará, Pai, porque o Senhor é o provedor desta obra, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu oro Deus, pela Pai. nação brasileira, Pai. Eu oro pela nação, Pai, a qual, Senhor, o Senhor tem colocado ali os presidentes, Pai, tem colocado os prefeitos, governadores, Pai. Senhor, abençoa cada um, Pai. Aleluia, Dê estratégia, abençoa, Senhor. Pai. Para que nós Glória a Deus, possamos Pai. ter, meu Pai, Sim, um Deus. fim, Pai, dessa pandemia, Sim, Pai. Pai. E eu Coloca creio tuas que o mãos, Senhor Pai, dá sobre esta nação, Pai. inteligências ao Sim, homem, Pai. Pai, Para que esta para nação, poder, meu Pai, Pai. trazer, Pai, a Sim, solução, Pai, Traga, para Senhor. essa nação, Em Pai. nome de E Jesus, todo mundo, Pai, querido, Glória Pai a amado, Deus, Pai. que tem enfrentado essa luta, Sim, Senhor. Deus. E eu ponho nas tuas Sim, mãos, ó Pai. Deus, o Deus do impossível. Aleluia, que glória Ele a Deus, pode, Pai. em nome de Jesus, Jesus. Pai. Amém. Glória a E Deus. amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Eu creio que você está aí aguardando uma palavra, a qual o pastor Paulo, missionário, vai estar transmitindo daqui a pouquinho. E eu quero dizer para você em Mateus capítulo 11, o versículo que diz assim, 28, que diz assim, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todo o que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor nos convida, né, que nós vamos até Ele, todos que estão cansados, oprimidos, né, que Ele vai nos aliviar. Então eu creio na palavra do Senhor, verdadeira é, porque cada dia tem se cumprido a cada palavra. Aleluia. Que tem. Se você não lê a Bíblia, começa a ler, que você vai ver que tudo isso que tem acontecido é a palavra do Senhor se cumprindo a cada dia nas nossas vidas. Então o Senhor fala, Aleluia. se você está cansado nessa noite, se você Glória a está Deus, Pai. desanimado, se você está, Aleluia. às vezes Deus teu é coração está aí triste, abatido, pensando o que vai fazer. O Senhor é o Deus que nos alivia, o Senhor é o Deus que nos traz a paz. Diante de todas essas tribulações que temos enfrentado, nós temos alcançado a misericórdia do Senhor, que tem nos feito vencedores diante de todas essas dificuldades. Então eu creio que o Senhor é Deus
E Ele pode fazer isso na tua vida nessa noite. Então somente creia, confia. É tão pouco tempo que nós temos aqui para transmitir uma palavra ao teu coração. Confia que Deus vai resolver. Confia que Deus vai prover a situação Aleluia. Favorável a teu respeito. Confia que o Senhor vai fazer. Ele vai te aliviar. Você que está desanimado, Ele é o Deus que anima, é o Deus que faz o impossível possível na tua vida. Não deixa hoje passar sem você entregar a tua vida a Ele, porque hoje é dia de aceitação, né? Hoje é dia de graça, hoje é dia que o Senhor tem preparado esse dia abençoado para você nessa noite entregar tudo na mão dele. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, que Ele tudo fará por você. Então somente creia e confia. O missionário Paulo está com a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero deixar aqui para você um tema. É possível crescer em meio à crise, avançar, prosperar espiritualmente, avançar diante dessa pandemia? Deus tem uma palavra no seu coração. Vamos cantar esse louvor na voz desses cantores. Já refúgio a glória eterna. Jesus está voltando. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. E também nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores. Eu creio, Deus. De Jesus o rei nos reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Creia nisso, irmão. Creia nisso, meus irmãos. Os sinais da sua vida, mas se mostra cada vez mais. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vamos louvar a Deus em meio a essa pandemia, em meio a toda essa perseguição dessa doença. Nós vamos romper, vamos vencer. Deus vai trazer a nação brasileira. A nação brasileira vai se render aos pés de Cristo, porque nós somos mais do que vencedores. A igreja vai sair muito mais forte do que já era, muito mais fortalecida do que ela é hoje. A glória de Deus. Aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Quero dizer para você que em meio a toda essa pandemia, em meio a toda essa crise que nós estamos vivendo, é possível sim nós sermos vitoriosos, ser vencedores e se tornar cada vez mais um povo forte, um povo que não teme a nada, a não ser o pecado. E tirando isso, nós vamos, quando voltarmos para a igreja, nós vamos voltar mais fortalecido ainda, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente Miguel Fontoura. Deus abençoe toda a sua família, que tem nos dado cobertura, o apoio pelo trabalho que estamos fazendo ali em Moçambique, em Malau. E se Deus quiser, estamos chegando aí na cidade de Suzano, em nome de Jesus. Você que mora aí em Suzano,
como Vida Suzano, em breve, se Deus quiser, uma extensão da obra de Deus, missões nos 4 cantos dessa terra, em nome de Jesus. Nós já estamos profetizando na cidade de Suzano como vida, em nome do Senhor Jesus. Quero ler aqui para vocês no livro de Atos, no capítulo 11, o verso 19 e o capítulo 12. Vou ler alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, e anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Você ainda não sabe como E havia, então não pula esse vídeo de jeito nenhum. E havia entre eles alguns varões de Chipre, Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando Jesus, o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. Aqui em Atos no capítulo 12, no verso 1 até o verso 4, diz assim: porque no mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Uma situação da nossa igreja primitiva, da época dos apóstolos, após o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, ali em Jerusalém. Os que haviam sido dispersos por causa da perseguição de Estevão foram responsáveis pelo crescimento significativo da igreja. Nesse momento, Herodes começou uma campanha contra os cristãos. Houve ali uma grande perseguição, e ali Herodes se manifestou contra os discípulos do Senhor Jesus, perseguindo Estevão, o qual ali em Atos 7 foi apedrejado até a morte por estar pregando o Evangelho de Cristo. E Herodes prende Pedro e mata Tiago. E mesmo nessa perseguição contra a igreja de Cristo, a igreja continuava pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja continuava crescendo abundantemente, porque os nossos irmãos, eles tinham uma visão de reino, uma visão de que a mensagem de Cristo, a mensagem do Senhor Jesus Cristo, ela tinha que ser pregada. É como nos dias de hoje, tanto a igreja como a sociedade não estavam preparados para esta pandemia, para esse Covid-19. E a igreja tem recuado do templo e voltado para os lares. Mas mesmo assim a igreja ela não parou. A igreja continua orando, pregando e falando do amor de Cristo pelas rádios, pelas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, o YouTube, todos os meios de comunicação que estão ao alcance da igreja. Nós estamos anunciando e pregando o Evangelho de Cristo. Nós não estamos nos intimidando com essa doença, como eu sempre tenho falado. Se Deus não nos guardar e não nos proteger, quem somos nós? E não vamos nos dobrar diante dessa doença, porque quem nos guarda é Deus. Assim como os apóstolos eram perseguidos por Herodes, Herodes prende Pedro, e Pedro preso numa prisão, ali guardado por 4 homens, como se fosse um bandido, como se fosse um assassino. Ali estava Pedro, por simplesmente pregar o Evangelho de Cristo. E a igreja teve uma reação que nós estamos tendo hoje, como nunca tivemos alguns anos atrás. A igreja está se voltando para Deus de uma tal maneira que é espantoso ver como que a igreja está orando nesses dias,
nesses últimos momentos em que nós estamos evangelizando, falando de Cristo, e a igreja continua crescendo, e a igreja continua avançando, e assim a igreja está dando uma resposta para o mundo espiritual, para principado, potestade, para Satanás, para os nossos adversários, de que nós não vamos nos acovardar diante dessa situação. Assim como a igreja daquela época, quando a igreja viu que Pedro se encontrava aprisionado, a igreja foi orar, a igreja foi interceder em favor de Pedro, para que Deus entrasse com providência na vida de Pedro para poder tirá-lo daquela prisão. Parecia que tudo estava perdido. Imagine a igreja sabendo que Tiago já tinha sido decapitado, já estava morto. Pedro era o próximo a ser morto. Era só passar aquela festa e Pedro seria o próximo. Olha a importância de nós termos uma vida de oração. Olha a importância de nós orarmos. Olha a importância de nós se desdobrar na nossa comunhão com Deus em oração, para que buscarmos a Deus em favor do nosso Brasil, em favor das nações, em favor dos perdidos. Quando nós oramos com fé, com convicção, Deus age em favor da sua igreja. Deus age em favor do seu povo. Nós não podemos nos calar jamais. Nós não podemos nos acovardar. Nós não podemos recuar. Nós temos que marchar, avançar e prosseguir firme na nossa caminhada de servir ao Senhor Jesus Cristo. Imagine se os nossos irmãos, a igreja daquela época, a igreja primitiva, sabendo que Pedro estava preso, eles cruzassem o braço, parassem de orar. Será que Pedro tinha sido liberto? Será que Pedro estaria vivo? Mas nós vemos a reação da igreja diante de uma ação. Eu quero acreditar, meu irmão, irmãs, que quando a igreja voltar a estar com as suas portas abertas, os cultos de oração não vai ter só Pedro, Tiago e João, não. Eu vou acreditar que vai ter muito mais ainda, para poder estar orando, para que Deus venha salvar o nosso vizinho da direita, o vizinho da esquerda, para Deus venha salvar o nosso próximo, que Deus venha fazer uma obra na nossa cidade, que Deus venha intervir nos nossos políticos, que nós sabemos que são corruptos, mas o que nós podemos fazer, que a palavra nos ensina, é orar em favor desses homens, pedir para que Deus tire a corrupção do nosso país, para que Deus tire o pecado da nossa nação, o pecado da idolatria, o pecado da prostituição, o pecado dos vícios, da bebida, das drogas, o pecado da imoralidade, o adultério, tantas coisas que nós precisamos interceder para que Deus venha nos libertar, a nossa nação, dessa maldição que acompanha ao longo de muitos anos. Até um tempo atrás nós vivíamos uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja sem vida, uma igreja que não gerava vida. E eu creio que Deus quer nos ensinar, em meio a essa pandemia, que nós temos que ser luz, que nós temos que continuar a pregar o Evangelho de Cristo. Quantas oportunidades no decorrer do dia nós podemos falar do amor de Cristo para alguém e nós não compartilhamos, nós não falamos, nós temos vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Vou testemunhar lá de Moçambique, pastor Alberto, esses dias, umas 3, 4 semanas atrás, quando começou o isolamento, houve uma família que foi no domingo para a igreja. E chegando na igreja, a igreja se encontrava fechada. Mas eles descobriram onde o pastor morava, o pastor Alberto. E eles foram até a casa do pastor Alberto. E disseram para o pastor Alberto: pastor Alberto, a igreja está fechada, mas nós viemos aqui na sua casa, porque nós queremos Jesus Cristo na nossa vida.
E os nossos irmãos lá na África, para a glória de Deus, os nossos irmãos nos dias vagos, nos dias de folga, eles têm visitado as famílias, têm visitado os membros da nossa igreja lá em Moçambique, têm trabalhado com as suas visitas dentro daquilo que a lei permite. Eles não têm cruzado os braços, não estão parados, eles estão intercedendo em favor de nós, assim como nós também estamos de joelhos diante de Deus, para que Deus venha mudar a história do nosso país. Deus só vai mudar a história do nosso país a partir do momento em que a igreja de Cristo se dobrar diante de Deus para pedir misericórdia, para que Deus venha intervir na nossa nação. Se nós queremos uma nação santa, nós temos que ter uma igreja santa. Uma igreja santa, ela vai santificar a nossa nação. Isso começa por mim, começa por nós que estamos ali dentro de quatro paredes. Nós que temos que ser a luz para esta nação, para a nação brasileira, para os povos lá fora, e assim nós vamos avançar. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos conquistar a nossa cidade para Cristo. Deus nos colocou nas nossas mãos, Deus nos deu esse privilégio para que nós podemos fazer essa obra. E o tempo é hoje, meus irmãos, irmãs, tempo de nós acordar para a realidade da vida. Jesus está muito perto, muito próximo de vir buscar a sua igreja. E o tempo de nós nos espelhar nos nossos irmãos, como os apóstolos, como os nossos irmãos, com todas as suas perseguições, com todas as suas limitações e dificuldades. O evangelho não deixou de crescer por causa da perseguição. E nós também temos que fazer o mesmo. Deus nos comissionou para uma grande obra. E Deus confiou em mim, e Deus confiou em você, para que nós cumpríssemos essa grande comissão. Se eu e você não fazer, Deus vai levantar outro para colocar em nosso lugar. O tempo está se cumprindo. O machado já está posto. A seara é grande. Os obreiros são poucos. Os obreiros são poucos. Cadê os ceifeiros, os trabalhadores da casa do Senhor? Peço também que nós também possamos fazer fervorosamente oração pelos nossos líderes, pela nossa liderança, pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças que estão na frente da igreja. Precisamos orar incessantemente pelos nossos pastores. Orar pelo meu pastor, pelo seu pastor, orar por todos os líderes que estão na frente da obra de Deus, para que o Senhor dê a eles sabedoria, para que o Senhor dê a eles graça, entendimento, para conduzir o seu rebanho, para que possamos juntos caminharmos e fazer a sua obra, para que possamos crescer todo o corpo, bem ajustado, ele cresce perfeitamente. Precisamos orar para que haja uma unidade do corpo de Cristo, para que juntos nós nos tornamos uma igreja forte e uma igreja vencedora. Uma igreja dividida, ela não cresce. Uma igreja dividida, ela espalha. Uma igreja dividida, ela não tem força. É uma igreja fraca. Se nós, muitas vezes, trazemos exemplo da igreja de Atos, pega o livro de Atos, nós extraímos aqui muitos exemplos, mas na prática, nós não praticamos. Porque eles tinham, sim, capítulo 2, muitas coisas em comum que nós temos que trazer para a nossa realidade nos dias de hoje. Nós temos que trazer essa realidade para os dias de hoje, para que nós venhamos ter uma unidade que tira toda a indiferença, tudo aquilo que impede da obra crescer. Nós percebemos que quando você lê lá no verso 47, que Deus ia acrescentando o número daqueles que iam de ser salvos, porque havia uma unidade, e é essa unidade que muitas vezes falta dentro da igreja.
E essa unidade às vezes não tem. Como que uma igreja dividida vai crescer? Como parece a igreja de Coríntios, eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cefa. Chega Paulo e diz, eu sou de Cristo. A igreja tem que haver essa unidade, irmãos. Vamos ser intercessores da nossa liderança. Vamos orar. Vamos nos dobrar, nos humilhar diante de Deus, para que Deus venha derramar o maná do céu. Deus venha mudar a história. Deus venha mudar. Não simplesmente como que se diz? Mudança. É aquilo que leva-nos a viver uma vida não emotiva, mas uma vida vencedora. Se não há mudança, não tem cristianismo. Cristianismo sem mudança, não há vida. E vida nós só temos quando nós permitimos que Cristo trabalhe na nossa vida, nos dê força. Um exemplo está aqui. Tiago foi morto. Pedro estava preso. A igreja foi orar. Deus envia o anjo e traz um livramento. O que eu quero dizer com tudo isso? Porque Deus, eu quero só fazer um resumo desse texto daqui. Porque Deus permitiu que Tiago morresse e salvou a Pedro milagrosamente. A vida é cheia de perguntas difíceis e de responder como esta. Por que uma criança é fisicamente deficiente e outra atleticamente bem dotada? Por que as pessoas morrem antes de perceber o seu potencial? Essas são perguntas que talvez não possamos responder nesta vida, porque não vemos tudo o que Deus vê. Ele permitiu que o mal permaneça por algum tempo, mas podemos confiar na liderança de Deus, porque Ele prometeu que no final destruirá todo o mal. Enquanto isso, sabemos que Deus nos ajudará a usar o nosso sofrimento em prol do nosso fortalecimento e ao mesmo tempo para a sua glória. É isso que nós temos que enxergar, que em meio a todo esse sofrimento e a meio a essas perguntas, porque uns morrem cedo, porque uma criança nasce deficiente e outra nasce atleticamente dotada, perfeita, sadia. Então são perguntas que nós não podemos responder, mas podemos entender que enquanto Deus está no governo, então Deus está no controle de tudo. Nós não podemos ver o mal como um fim de uma situação, como um fim de que nada mais vai dar certo. Assim como o sol, ele brilha para todos, assim, irmãos, o mal também veio para todos. O que decide entre um e o outro é a sabedoria espiritual, é a nossa comunhão com Deus e a nossa intimidade. É de que maneira que eu enxergo o problema e de que maneira eu enxergo a crise, de que maneira eu enxergo a situação do momento e qual vai ser a minha reação. O exemplo que nós temos aqui é que diante daquela situação e realidade da perca de Tiago, nós vimos a reação da igreja, que foi voltar-se para Deus em oração. E nós também devemos fazer o mesmo, para que nós possamos ser um, assim como Jesus é no Pai, e que nós juntos sejamos fortes e unidos. Seja um intercessor, seja uma pessoa de oração, busque a Deus, coloque Deus como prioridade na sua vida, estude a palavra de Deus, examina as escrituras sagradas, não deixe de ler a palavra de Deus. Quando as portas da igreja voltar a abrir novamente, não deixe de participar das atividades da igreja, não. Se você quer crescer espiritualmente, quer ser um crente fervoroso, as portas estão ali abertas. Nos cultos de oração você cresce, nos ensinamentos que nós temos ali na quinta-feira, nós temos na célula, os cultos da célula, temos o culto no domingo, pela manhã. Então, é isso que traz a unidade da igreja. Quando nós nos unimos,
Essas indiferenças, ela tem que cair por terra. Não adianta a gente muitas vezes se espelhar numa igreja de Atos e nós não estamos dispostos a se unir, a se ajuntar e ser um. Se nós queremos conquistar essa nação para Cristo e essa geração para o Senhor Jesus, nós temos que cumprir a palavra de Deus, para que ela se cumpra em nossa vida. Muitas questões e questionamentos, o porquê, isso pertence a Deus. A nós, como servos, simplesmente para quê? Como diz o profeta Isaías, a quem Deus diz para ele, né? A quem enviarei? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus também chama você. Deus te convida para esta grande missão. Talvez você não tenha chamado para poder ir para a África, mas você tem um chamado para fazer o trabalho de missões locais, próximo da sua igreja, nos bairros das proximidades, ou talvez em outra cidade, ou no estado, ou fora de São Paulo. Mas vamos nos unir, vamos nos fortalecer e vamos honrar a Deus, que é o nosso objetivo. Glorificar a Deus é a nossa meta e ganhar almas. Igreja Evangélica Comunidade Vida, uma igreja apaixonada por almas, uma igreja que tem paixão por vidas. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o nosso pastor presidente Miguel Fontoura, toda a nossa liderança, discipulador, líderes, toda a nossa igreja Mauá, Santo André, Curitiba, Ribeirão, Moçambique e Malau, em nome de Jesus. Vamos orar. Convido você a orar comigo. Convido você a interceder comigo nesse momento. Uma breve oração. Quero levar você a orar. Peça a Deus para que Deus venha mudar a história da nossa nação. Peça a Deus para que venha mudar essa situação, que venha trazer o Brasil aos seus pés. Esse é o momento. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu glorifico ao Senhor pela vida da tua igreja, pela vida do nosso pastor Miguel Fontoura, da sua família, toda a nossa liderança. Glorifico ao Senhor por todos os nossos irmãos e irmãs, pela vida de todos aqueles que participaram conosco, pastor Maicon, e todos os nossos irmãos e irmãs, pastor Davi. Pai, glorifica ao Senhor pela vida de cada um, irmão Hermeson. Glorifica a vida, Pai, de todos, toda a família, meu Pai, que estão aí nos assistindo de uma maneira direta ou indireta, que tem participado, meu Pai, de todo o projeto, de todo o crescimento da igreja, de uma maneira presencial, de uma maneira ofertando, dizimando. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe o teu povo. Traz, meu Pai, a nação brasileira aos teus pés. Traz esse país, meu Pai. Meu Deus, coloca por terra todo principado, potestade, que tem se levantado contra a liderança da tua igreja, que tem levantado contra o nosso presidente Bolsonaro. Meu Pai, coloca por terra a ação maligna, meu Pai, que envolve esta nação brasileira, querendo retardar o crescimento da obra. Mas em nome de Jesus nós cremos, nós vamos continuar crendo, nós vamos fazer a diferença, não porque somos melhores, porque nós somos servos, estamos aqui para servir ao Senhor. Pai, usa a vida do teu povo, a vida da tua igreja, para podermos conquistar e ganhar almas, Pai. Em nome de Jesus, tira todo o embaraço, toda a amarração, todo o empecilho, impedimento, toda ação maligna, tem que cair por terra, Pai. Levanta um povo corajoso, levanta um povo, meu Pai, que não se dobra diante do pecado, que não se dobra diante de Satanás, que não se dobra diante deste mundo, dessa podridão que nós estamos vivendo. Levanta, meu Pai, uma geração de homens e mulheres cheia do Espírito Santo, ramando, sube, ela acaba, levanta uma nação cheia do Espírito Santo, Pai. Uma nação, meu Pai, temente ao Senhor. Uma nação, meu Pai, que quer andar na tua presença e te servir. Pai, eu oro em nome de Jesus, meu Pai. Restaura a nossa igreja, restaura o nosso povo. Traz todos aqueles que estão desviados, afastar dos teus caminhos. Traga de volta, meu Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Juntos nós vamos dizer amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.